Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos fala é o pastor Paulo Sérgio, da Igreja Filadélfia Internacional, e o programa é Fidelidade à Palavra de Deus. Para isso, convido você a abrir a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 2, a parte A desse versículo que diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, o texto narra a história de um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, e aproximadamente 40 anos esse homem vivia na dependência de pessoas e na dependência de valores insignificantes para ser sustentado. Um homem que era conduzido diariamente à porta do templo chamada Formosa, em Jerusalém, uma porta revestida de bronze de um valor extraordinário, porém aquela porta nada podia transmitir de mudança para aquele homem. Um homem impossibilitado de entrar no templo devido à sua deficiência. Mas como Deus é um Deus que cria situações, cria ambiente para que o homem possa se encontrar com Ele e assim se achar e ser transformado, Deus vai criar um ambiente fora do templo, usando Pedro e João, essas duas ferramentas, como porta-voz e transmissores de uma bênção para a vida daquele homem, mostrando assim para nós o principal papel da igreja desde aquele dia até hoje. Pedro e João vão ser usados por Deus para transmitir aquilo que muda o coração do homem, que transforma o homem, que tira o homem da miséria para viver uma vida debaixo da graça de Deus e da sua misericórdia. Então Pedro e João vão entrando no templo quando aquele homem passa a avistá-lo e pede para Pedro e João uma esmola, conforme ele fazia todos os dias com aqueles que entravam no templo. Porém, aquele homem ele vai ter uma surpresa, porque Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Pedro e João, quando diz olha para nós, é interessante isso aqui, porque Pedro quis tirar, naquele momento, mudar a visão daquele homem, mudar o foco daquele homem, dizendo: olha para nós, olha para a igreja de Jesus. Ela é uma igreja também que tem necessidades, ela é uma igreja também que tem necessidades a ser supridas, que tem carências. Mas o Deus que nós servimos, Ele não deixa faltar. Olha para nós. Tira o foco um pouco das tuas dependências, das tuas necessidades. Tira um foco da esmola que te oferece e olha para nós como igreja. Porque nós temos algo conosco que queremos transmitir a você, que vai mudar a sua vida. A Bíblia não diz que foi com essas palavras, as palavras são minhas, mas entendo que Pedro talvez possa ter usado esse tipo de linguagem para mostrar àquele homem que a igreja, ela tem uma riqueza dentro dela, que não é visível, que não é aparente, mas que transforma e que muda a vida do homem. Então, quando aquele homem olha para Pedro e para João, da boca de Pedro vai sair as seguintes palavras: não tenho prata nem ouro. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a igreja entender que ela não vive na dependência daquilo que é material. Apesar de precisarmos ter templos, salões alugados, apesar de termos que construir a mobília de um espaço para dar aos irmãos conforto, abrigo, mas o Evangelho não se resume a isso, a templos suntuosos, a templos bonitos, a salões bem estruturados, porque existem muitos assim, porém sem vida, sem a operação de Deus, sem os milagres de Deus estarem acontecendo. Então Pedro disse: olha para nós. E aquele homem olhava para eles esperando receber alguma coisa. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja não tem alguma coisa para dar a ninguém. A igreja tem poder, resultado do batismo com o Espírito Santo. A igreja tem autoridade, que emana da palavra de Deus, que está nas mãos da igreja. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, a igreja tem algo que o mundo não tem. Pedro e João tinham algo que ninguém que entrava naquele templo ali tinha.
pois a Bíblia não narra isso. Mas a Bíblia me dá respaldo para dizer que Pedro tinha, porque quando Pedro abre a boca para falar da palavra de Deus, algo extraordinário acontece. Então Pedro podia dizer com precisão: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que era que Pedro tinha, que muitos que entravam no templo para orar não tinham, que muitos que estavam ali dentro daquele templo não tinham? Pedro tinha o batismo com o Espírito Santo, Pedro tinha fidelidade à palavra, Pedro tinha amor à palavra, Pedro tinha o respeito daqueles que estavam em sua volta, Pedro tinha autoridade, Pedro tinha a graça de Jesus junto com João. Querido, é isso que a igreja tem. A igreja precisa entender que o que ela tem de especial, que muda as pessoas, não é as suas riquezas, não são os seus bens, não são os seus inúmeros templos, não são as suas belas catedrais, mas é a palavra de Deus, é a autoridade, é o poder, é a essência, é o Espírito Santo vivo dentro dela. E é isso que transforma as pessoas. E Pedro vai falar disso, dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, te dou. Por quê? Porque a bênção do Senhor, meus irmãos, o preço já foi pago por Jesus. Você não precisa pagar nada para receber uma bênção de Jesus. Mas o que eu tenho, isso te dou. Meus irmãos, a salvação é uma herança. A graça é uma herança. O poder de Deus é uma herança, que é transmitido para todo aquele que crê e que quer receber esta bênção. Mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, observe uma coisa maravilhosa. A porta lá de Jerusalém tinha um nome: Porta Formosa. Uma porta exuberante, pelo seu revestimento de bronze. Uma porta de um valor extraordinário. Tinha um nome, mas não podia transformar aquele homem. Mas quando Pedro anuncia o nome de Jesus, a vida daquele homem é transformada, é mudada, para mostrar para nós que aquilo que é material não pode transformar o homem, por mais belo que seja, por mais bonito que seja o seu templo, a sua igreja, a sua catedral, não vai poder mudar a sua vida, porque o que muda a sua vida é você crer no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Queridos, não tem uma vida sequer no Novo Testamento que ao ouvir o nome de Jesus ficou caído. Pelo contrário, se levantou, se ergueu, andou. E a prova disso é você que está me ouvindo agora aí do outro lado. É você que nos assiste no programa Fidelidade à Palavra. O nome de Jesus um dia te levantou, te colocou de pé, te colocou para andar no caminho de Jesus, me colocou também nesse caminho, me levantou também. E eu quero dizer a você que nos ouve que esse nome que está acima de todos os nomes, ele também vai colocar de pé você, o teu lar, a tua família. Ele vai colocar você para caminhar, porque a salvação, querida, ela é dinâmica. Louvado seja o nome de Jesus. Levanta-te e anda. Foi a palavra de Pedro para aquele homem, que passou a conhecer um valor que está acima de todos os valores. Todos os dias aquele homem pegava em valores, mas valores insignificantes. Todos os dias as pessoas se deparam com diversos valores, mas são valores insignificantes. Mas essa noite nós estamos falando de um valor que está acima de todos os valores, o valor chamado graça, o valor chamado salvação, vida eterna, que é Jesus. Queridos, é maravilhoso. Olha para nós. Foi a pergunta de Pedro para aquele homem: será que podemos, como igreja, fazer este convite às pessoas sem constrangimento algum nos dias de hoje? Será que eu e você, como igreja, podemos dizer: olha para nós? Será que as pessoas vão ver em nós aquilo que aquele homem viu em Pedro? O que será que as pessoas estão esperando receber de nós como igreja? Porque a palavra diz que aquele homem lá esperava receber alguma coisa deles. Meus irmãos, há um mundo esperando receber alguma coisa. Porém, nós como igreja precisamos entender, não temos alguma coisa para dar a ninguém. O que nós temos é o nome de Jesus, é a graça dele, é a misericórdia dele. Precisamos entender que a palavra de Deus é a nossa ferramenta principal, pela qual as vidas precisam se encontrar para serem salvas. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Queridos, esta é a palavra de Deus que muda, que transforma. O cenário foi criado por Deus fora do templo para mostrar que Deus não opera somente dentro de um templo, mas Deus constrói ambientes também fora do templo, fora das quatro paredes, fora das placas denominacionais. Deus constrói ambiente para operar na vida das pessoas, para operar nos corações. Basta a igreja entender qual é o seu principal papel. Basta a igreja dar testemunho daquilo que ela é. Basta a igreja dizer aquilo que ela precisa dizer na direção do Espírito Santo. E as pessoas vão ser transformadas pelo poder da palavra de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Fica aqui esta palavra. Que Deus possa fortalecer a sua vida, abençoar a sua casa e suprir as suas necessidades. A paz do Senhor Jesus.